Violência não é apenas o que vemos. Ela não se limita a socos, gritos ou tapas. Existe uma forma quase invisível que destrói em silêncio: a violência psicológica. Manipulação emocional. Uso de sentimentos para controlar ou influenciar o comportamento da outra pessoa, causando culpa, medo ou insegurança. Humilhação. Rebaixar ou envergonhar alguém, muitas vezes em público, para exceder controle ou dominação. Desvalorização. Menosprezar sentimentos, opiniões ou conquistas da outra pessoa, fazendo-a se sentir inferior. Constrangimento. Forçar alguém a passar por situações embaraçosas para intimidar ou desestabilizar emocionalmente. Mentiras. Uso frequente de falsidades para enganar, manipular ou esconder comportamentos abusivos. Gaslight. Fazer a vítima duvidar da própria memória ou sanidade, distorcendo fatos e negando realidades. Chantagem. Pressionar emocionalmente com ameaças para forçar a pessoa a agir contra sua própria vontade. Limitação do direito de ir e vir. Controlar os deslocamentos da pessoa, impedindo sua liberdade de movimento. Exploração. Aproveitar-se da outra pessoa sem considerar seus sentimentos, limites ou bem-estar. Ela se instala aos poucos, nas palavras que diminuem, nos olhares que controlam e nos silêncios que ferem. Durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, a violência psicológica era uma política de Estado. Era preciso não apenas silenciar fisicamente, mas colonizar o pensamento. Eliana? Cala a boca. Fica quieto. Eliana? Sua filha não tá mais aqui. Olá, alunos da ETEC. Meu nome é Geraldo Francisco, tenho 65 anos de idade. Eu vivi os tempos da ditadura. Eu tenho um fato interessante para contar para vocês, que em 1980 eu fazia a faculdade de economia na FECAP. Eu fui até a biblioteca e pedi para o bibliotecário me emprestar o livro O Capital, de Karl Marx. Ele me emprestou o livro e disse o seguinte: olha, Geraldo, cuidado ao ler esse livro no trem ou metrô, porque esse livro é do Karl Marx, O Capital. Ele tem ideias comunistas. Você pode ser preso simplesmente por portar esse livro na rua. Então, sempre que for possível, leia esse livro na sua casa. E depois me traga o livro e evite mostrar a capa do livro. Evite que alguém consiga ver a capa do livro nos trens ou metrô. Um abraço a todos. Essas técnicas não tinham como único alvo a dor física, mas o rompimento da identidade, da verdade e da resistência interna. Um dos temas que é muito discutido dentro da ditadura militar é justamente a questão do psicológico, né? Porque toda a pressão que era exercida, toda a tortura que era exercida, o psicológico talvez é o que mais deixou marcas. Muitas pessoas que sofreram na época da ditadura, elas trazem ainda esses resquícios, mas o psicológico ainda hoje é o mais forte deles, né? Porque as pessoas não esquecem as torturas. E assim, o pior disso não é só a tortura em si. Por exemplo, tem depoimentos, vocês verem, que até na internet, tem depoimentos de pessoas que sobreviveram às torturas, e elas, assim, o medo que elas têm de fazer uma chave e rodar na porta. Né? Porque assim, elas lembram que elas ficavam presas numa sala e que de tempo em tempo alguém era pego e era torturado. Então quando eles abrem, sabe quando tem um molho de chave que faz aquele barulho? A pessoa ouve aquilo, na mente dela, o que ela faz? Ela já lembra, ela fala, o que vai acontecer comigo? Né? Então, dormir, o sobressalto que você acorda à noite. Então assim, isso é muito pior do que o dano, né? Então assim, hoje, a mesma coisa. Quantas mulheres ainda sofrem com abusos, né? Mas pode reparar, tem um abuso financeiro, tem um abuso de bater real, mas assim, as mulheres que mais sofrem é aquele que o marido ainda continua abusando dela psicologicamente, que diminui ela, que ela não é capaz, que ela é feia, não tem tudo isso? Então assim, a mesma coisa acontecia na ditadura, né? Então essa forma
foi que eles conseguiram concretizar esse período que é talvez o mais terrível da nossa história e deixaram marcas até hoje. A repressão deixou marcas que ainda ecoam, no medo de falar, na autocensura e na desconfiança coletiva. Quando a sociedade normaliza o controle, o autoritarismo se espalha como cultura. Hoje a violência psicológica se adapta, ela evolui. Se antes era praticada em porões, hoje se camufla em mensagens, discursos e relações tóxicas. É importante entender que a violência psicológica não precisa ser gritante. Às vezes ela é sutil, com a chantagem emocional, o isolamento social e a manipulação constante. No ambiente digital, o controle emocional toma novas formas, com o cyberbullying, gaslighting virtual, silenciamento através da exposição pública ou da humilhação. A legislação brasileira reconhece a violência psicológica, mas ainda é difícil provar e punir. O sofrimento da vítima é real, mas é invisível ao sistema. Mas o silêncio pode ser quebrado, a dor acolhida e o trauma superado. O primeiro passo é reconhecer que há algo errado. Muitas vezes a vítima acredita que está exagerando, por isso informações e escuta empática são fundamentais. Hoje, mais do que nunca, precisamos educar para identificar, prevenir e combater a violência psicológica em todas as esferas. A violência psicológica é silenciosa, mas nosso olhar sobre ela não precisa ser. Falar é resistir, ouvir é cuidar e lutar é nunca esquecer.